Você tem vontade de empreender? Já pensou em ter a sua própria empresa? Você tem a sua própria empresa? Ela é grande? Ela é pequena? Ela é média? Olha, qualquer que tenha sido a sua resposta, você precisa ver o Café Corporativo de hoje. Porque nós vamos falar de vários motivos e de vários fatores que levam uma empresa a ter sucesso ou a quebrar. Acompanhe conosco. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo, canal 25. Novamente nós estamos aqui para te levar informação e te levar conteúdo. Esse é o nosso compromisso, essa é uma universidade em sua tela. E para que nós possamos levar à frente o nosso compromisso, nós trouxemos o Marco Del Roy, meu amigo Marco Del Roy, que eu conheço há pouquíssimo tempo, não é? Meu colega de SESI ainda, isso, né? Foi esses dias atrás. 30 anos, gratidão pelo convite. Não fala. Nós começamos cedo. Começamos cedo, né? Lá no Jardim da Infância, não é verdade, Marco? O Marco, que ele é mestrado em Administração de Empresas, MBA em Marketing pela FGV, ele tem MBA em Varejo pela USP, graduação pela USP, Ciências Contábeis, é consultor para a área de gestão empresarial, é Master Coach, analista, terapeuta comportamental, especialista em saúde integral com foco em empreendedores. Ele é especialista em TCC, que é terapia cognitivo e comportamental, professor de graduação e pós-graduação de MBA. Bom, ele é sócio proprietário do Instituto da Pequena Empresa, é sócio proprietário da Vivace, treinamento e desenvolvimento gerencial, que é uma empresa especializada em pós-graduação e MBA, em parceria com faculdades em São Paulo. Bom, com tudo isso, com todo esse currículo, o Marco Del Roy vem falar conosco a respeito de gestão. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Marco, é por que uma empresa quebra? Olha, são muitos fatores, né? Eu gosto muito de amarrar tudo aquilo que a gente fala em pesquisa. Recente pesquisa da revista Forbes mostra que dos 100% das empresas brasileiras que compõem o universo entre 12 e 13 milhões, 20% operam no prejuízo, 60% na pedalada, ou seja, apenas sobrevivendo, vendendo o almoço para comprar o jantar, como a gente fala no popular. E apenas 20% estão na zona de lucro, ou seja, 80% dessas empresas correm o risco de quebrar a qualquer momento. Porque na realidade elas estão operando numa situação de muita fragilidade. Sim, normalmente o dinheiro entra antes do que eles têm que pagar e aí ele vai pedalando e vai se virando. Quando acaba o dinheiro vai atrás de linhas de crédito cara, bancos, factorings, agiotas e por aí afora. Então essa é a realidade que a gente convive com os empreendedores brasileiros, ou seja, é um universo muito grande, quase 13 milhões e 80% nessa situação. Então, quando a gente fala em pedalada, só para a gente explicar para o nosso telespectador, o que é a tal da pedalada? A pedalada é eu dizer que eu tenho um dinheiro que eu não tenho, que ainda vai entrar? Isso, exatamente. Aliás, esse termo ficou muito usado ultimamente, essa palavra pedalada. Na verdade, ele está relacionado a isso. Você, por exemplo, você tem que pagar o seu fornecedor há 40 dias, só que você vendeu para o seu cliente em 20 dias, ou seja, o dinheiro entrou antes do que você tem que pagar. Então eu uso esse dinheiro para outras coisas que não estão relacionadas a pagar esse empreendedor, a esse fornecedor. E na hora de pagar esse fornecedor, eu vou ter que arrumar um outro jeito. Uma outra pedalada. Isso, uma outra pedalada, e assim eu vou me virando. Essa é a realidade de 60% dos empreendedores, infelizmente. E isso, muitas vezes, até por falta de educação, né? Isso. Quando eu falo educação, não é aquela educação da mãe que nos deu, não. É falta de educação corporativa, exatamente, de entender sobre gestão, não é isso? Exatamente. Falta um consultor para eles. Também. As principais causas, voltando à sua pergunta inicial, as principais causas
elas fogem até do imaginário comum. Se você perguntar para algum empreendedor, na opinião dele, quais as principais causas, ele vai falar que é a crise econômica, ele vai falar que é falta de clientes, falta de venda. Imposto, né? Imposto é uma coisa engraçada, né? Porque imposto ele só incide quando você vende, né? Então você reclamar de imposto é uma coisa um pouco estranha, mas eles apontam isso. E quando a gente vai realmente se aprofundar nesse tema, olhar as pesquisas sérias, a gente entende que a principal causa de fracasso no empreendedorismo, de quebradeira, enfim, está relacionada a comportamentos empreendedores. O que são comportamentos empreendedores? Cultura empreendedora, atitude, coragem, essa resiliência, que é uma palavra muito utilizada hoje em dia, que é essa capacidade de você tomar uma porrada e levantar, persistência. Então, todos esses elementos comportamentais são os principais em relação ao fracasso no empreendedorismo. E a gente pensa que o empreendedor não tem porrada, né? Porque eu lembro quando eu vivi os dois lados, né? Eu fui funcionário registrado de empresa por muitos anos, eu comecei a trabalhar com 13 anos, posteriormente eu tive a necessidade de virar empreendedor. Eu virei empreendedor por necessidade, não por oportunidade. Então eu vivo, né? Os dois lados. E a gente sempre tem a sensação de que a vida do empreendedor é maravilhosa, que ele vai ter receita, que ele vai poder pegar o dinheiro a hora que ele quer lá no caixa para comprar um carro. E a realidade não é bem assim, né? Não é. Infelizmente, o que se vende de empreendedorismo por aí, aliás, esse é um grande paradoxo, né? De um lado nós temos aí muita gente prometendo sucesso rápido, tenha faturamento de 1 ano em 10 dias, ou seja, essas receitas mágicas, essas fórmulas milagrosas que a gente fala por aí, está inundado as livrarias, está inundando a internet, ou seja, pregam uma facilidade que normalmente não é assim. Não quer dizer que seja impossível empreender, é óbvio que não. Mas a gente está ligado principalmente essa causa de fracasso, que é os comportamentos. Será que você está preparado para passar por todos esses dissabores e alegrias também, essa montanha-russa que é o ato de empreender? Então isso requer muito conhecimento. E o conhecimento comportamental, ele é fundamental. E quando às vezes as pessoas falam assim, poxa Marcos, mas comportamento empreendedor é a principal causa, eu devolvo com uma pergunta. Quantas vezes na vida você estragou alguma coisa, você falou na hora errada, deu aquele tapa na mesa, enfim, teve uma atitude intempestiva e realmente estragou uma relação, estragou uma empresa, uma amizade. Todo mundo fala, é verdade. Então essa verdade vale também para o universo empresarial. Muita gente falha na questão comportamental. Porque muitas vezes uma palavra mal falada para um fornecedor, para um colaborador, ela pode criar um clima negativo na empresa. Sim, você perde um negócio que poderia te dar sustento, por exemplo, por 1 ano na sua empresa. E às vezes nem é maldade, foi um ato falho, né? Isso, falta de conhecimento, exatamente isso. Eu percebo também nessa questão de atitude que muitos de nós empreendedores, eu me incluo, acaba errando por ter um comportamento de funcionário, né? Quando eu falo eu me incluo, não porque eu quero isso, mas eu me incluo no bolo, né? Tem um comportamento de funcionário da sua própria empresa, quer dizer, quer explorar aquilo que a empresa pode te oferecer sem entender que é você que sustenta a empresa, não ela sustenta você. Isso é algo bastante comum. Então, o que é isso? Representa uma falta de processos, falta de um objetivo claro, de um propósito, valores. Volto a dizer, tudo relacionado a comportamentos. O que eu quero dessa empresa? Aliás, por que eu montei essa empresa? Para eu aproveitar só as coisas boas ou tem algo maior por trás disso? Qual é a missão dela? Qual é a missão? Aonde eu quero chegar com essa empresa? O que eu vou levar para o meu público? O que eu vou levar para o meu cliente? O que eu vou colaborar, né? Exatamente. Então falta muito isso. Sobre isso, eu vi uma palestra com Fred Rocha recentemente que ele fala isso. Ele fala que você vende tudo aquilo que vai solucionar o problema das pessoas. Então faça sempre essa pergunta para você. Que problema das pessoas você pode solucionar e não meramente o seu? Marcos, nós vamos para o intervalo agora. Na volta do intervalo eu quero explorar muito o teu conhecimento, porque já deu para perceber que você é uma enciclopédia aí. Estamos à vontade. Então, até daqui a pouco, depois do comercial. Hi people, I'm David Noronha and I'm here to speak a little bit about Uptime School. It was a great moment in my life. I have been studying English for 1 year and 3 months
and 2 years ago, and it was a great time in my life. Eu tive essa oportunidade de conhecer Uptime e pude alcançar a fluência no inglês, algo que eu estava procurando para meus negócios, para alguns relacionamentos, enfim. E quando eu achei Uptime, eu achei exatamente a combinação perfeita de poder fazer o curso numa agenda que me permitia estudar, poder ter um resultado num tempo rápido, mas com eficiência, e eu recomendo altamente aí a todos essa escola, ok? Uptime é isso aí, se você fizer essa escolha, você não vai se arrepender. De volta aqui ao Café Corporativo, novamente com o Marcos Delroy. Delroy, vamos falar sobre aquela empresa que vive no giro. Você usou agora no início do nosso programa uma expressão que é vender o almoço para comprar a janta. Isso teve início nos restaurantes, onde o cidadão ele precisava vender na hora do almoço para pegar o dinheiro arrecadado e correr no fornecedor, comprar o seu produto para poder servir o jantar. E aí ele tinha que fazer novamente a mesma coisa. Então, se não desse movimento, seja na hora do almoço ou na hora da janta, no dia seguinte ele estava quebrado. Muitas empresas vivem no giro. Sim. Na estatística, 60% delas vivem nesse giro. Nós falamos muito dos problemas agora no primeiro bloco. Sim. Como é que tem solução para isso tudo? Vale a pena empreender no Brasil? Claro que vale. Empreender no Brasil vale muito a pena, sim. Nós temos um mercado aí. Hoje, 70% dos postos de trabalho no Brasil são das pequenas e médias empresas. Em termos quantitativos, 98% das empresas são pequenas e médias. Então, tem muitos empreendedores, tem muita gente aí empreendendo, principalmente, como você falou, nós tínhamos a necessidade e a oportunidade hoje, felizmente a oportunidade já está maior do que a necessidade, o que é fantástico, e existe sim. O que falta exatamente é o empreendedor buscar o conhecimento de qualidade. Ele tem que fugir dessas fórmulas mágicas, dessas receitas milagrosas, porque tem uma coisa que eu constato já na realidade. O empreendedor brasileiro ele é viciado em esperança. Então qualquer produto que seja vendido para ele, que tenha uma esperança de um resultado rápido, de um resultado no curto prazo, faça ele vai. Um curso aqui isso, comigo. E fique rico, passo a passo para ser milionário, isso é muito comum e o mercado está cheio. Eu não tenho nada contra, obviamente, que em sendo honesto, tá valendo. Esse é o livre mercado em que nós vivemos. Mas ele tem que entender que ele precisa buscar o conhecimento certo. E quando a gente parte dos problemas que a gente encontra para a solução, então quais são os dois principais conhecimentos que o empreendedor precisa buscar? Conhecimentos comportamentais, de comportamentos empreendedores, inteligência emocional, atitude, persistência. Hoje dá para você lapidar todas essas questões em relação a você, ok? Então isso é algo importante, né? Dá para você fazer através de um coach, através de um psicanalista, através de uma mentoria. É possível. E buscar ajuda é um comportamento do empreendedor de sucesso. O empreendedor, às vezes, ele fica com vergonha de buscar ajuda, porque parece que buscar ajuda tem a ver com incompetência. Mostra a fraqueza. Né? Não, muito pelo contrário. Ele tem que focar exatamente naquilo que ele é bom e buscar ajuda para aquilo que ele não é bom.
né? Então, para uma empresa, até aproveitando esse gancho, Aguinaldo, para uma empresa ter sucesso, dentro dela precisam coexistir 3 papéis fundamentais. Quais são esses papéis? Uma empresa precisa da parte técnica, ou seja, daquilo que ela... do produto. O principal objetivo dela. A parte técnica, ou seja, tem que ter alguém que entenda da parte técnica do produto ou do serviço. A empresa também precisa de um gestor, de um administrador, ou seja, aquele que vai fazer planejamento, aquele que vai fazer o fluxo de caixa, vai apurar os resultados, ou seja, todos os controles e organização. E falta também, fechando essa tríade aí, o que falta é o papel do empreendedor, no sentido de que é aquele que tira a bunda da cadeira, é o TBC que a gente fala. Tira da bunda da cadeira e vai, é aquele que se conecta através de redes de contatos, que busca oportunidades. Então a gente vê que vende também, que se conecta, faz parcerias, aquele que está com a cabeça no futuro. Então o técnico é o presente, o administrador é presente e passado e o empreendedor é futuro, ou seja, ele está buscando as parcerias, buscando as conexões e trazendo os resultados. Quando a gente vê as empresas hoje, está sempre capenga. Tem empresa que é muito boa tecnicamente. Mas não vende. Mas não vende. Tem empresa que vende pra caramba e não entrega. Exatamente. Tem cara que vende geladeira no Alasca, só que não entrega. Então, esses 3 papéis precisam. E a pergunta que sempre me fazem, Marcos, eu posso fazer esses 3 papéis? Pode. Você pode entender da parte técnica, você pode entender da parte de gestão e o empreendedor. Mas até quando você vai aguentar fazer essas 3 coisas? Porque a gente falava um pouco antes, né, que felicidade, sucesso, não é necessariamente a sua empresa dar lucro. Sim. Eu posso ter uma empresa extremamente lucrativa, mas eu estou me degladiando lá dentro daquela empresa. Por isso até que quando você leu o meu currículo, eu fui buscar conhecimento na área de saúde, na área das leis biológicas, para ajudar o empreendedor nessa área. A minha função é ajudar ele na parte de gestão e também na parte de saúde. O que mais tem são empreendedores que adoecem por conta da sua empresa, pelas dificuldades que ele acaba enfrentando e ele não tem o conhecimento necessário para sair dessa situação. Delroy, nem sempre vender muito é sinal de sucesso, não é verdade? Com certeza. Tem que vender bem. Tem que vender bem. Exatamente. Tem que vender o suficiente para a gente ter lucro naquela venda, mas não adianta também vender barato. Por exemplo, eu vendo pra caramba, vendo com prejuízo, eu vou quebrar mais rápido. Exatamente. É o que a gente fala, que hoje falta para o empreendedor ele modelar o seu negócio. Antigamente se falava muito em fazer plano de negócio. Hoje já está um pouquinho mais moderno, aí você modela o seu negócio. Então o que acontece? Às vezes o empreendedor ele tem resultado, que a gente chama de lucro bruto, um lucro operacional. Só que o tamanho da empresa, a estrutura da empresa que ele criou, consome todo esse resultado e gera prejuízo. Então, ele precisa adequar, e como eu sempre utilizo o exemplo do Lego, então ele precisa montar as pecinhas da sua empresa para que ela fique num tamanho ideal, para que eu possa vender bem com resultado e que a minha estrutura não sugue todo esse resultado, ou seja, aí na última linha eu tenho o resultado desejado. Eu tenho um amigo, bastante tempo eu tenho esse amigo, hoje ele é um empresário que superou todas as dificuldades, tem sucesso profissionalmente nesse momento, mas no passado ele passou muito aperto porque ele queria privilegiar somente as pessoas, então ele operava no prejuízo para não tirar um emprego, operava no prejuízo para não deixar de oferecer um benefício. Quer dizer, ninguém está bem numa empresa que está mal. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim, total. E, aliás, isso é bastante comum. As pessoas acabam tendo uma relação, principalmente as empresas familiares. Pequenas, né? Tem uma relação com um funcionário e aí acaba absorvendo, ajudando. Eu sempre falo, pode ser até uma coisa dura que eu falo para os meus clientes, mas se você quer ajudar, abre uma ONG. Né? Agora, se você quer ajudar efetivamente as pessoas, quanto mais resultado positivo você tiver, mais vai te sobrar dinheiro para ajudar quem você quiser. E mais você vai conseguir gerar emprego. Isso, exato. Né? Você gera emprego, você pode contribuir com associações. Então, não trate a sua empresa como uma ONG, só se ela realmente for uma ONG. Né? Mas tenha resultado. Quanto mais resultado você tiver, mais gente você ajuda, mais gente você emprega, mais imposto você gera. Então, tudo isso se retroalimenta e aí só tende a crescer. E como que a gente faz para fazer com que a nossa empresa ela saia do comum? Porque a gente percebe que lança-se hoje uma ideia, quando é amanhã já tem aí 1000 concorrentes. E aí eu tenho que inovar novamente. Onde eu vou buscar tanta criatividade,
tanta coisa para eu fazer? Quando a gente fala em inovação, necessariamente nós estamos falando de dinheiro novo, fazer alguma coisa diferente. Mas quando a gente fala fazer alguma coisa diferente, não precisa ser... as pessoas associam muito inovação com tecnologia, mas você pode simplesmente mudar uma forma de fazer alguma coisa. Por exemplo, um exemplo que eu sempre aplico para os meus alunos. Se você pedir uma pizza, qual é o padrão dessa pizza? 50 minutos, 1h30. Chega no sábado e domingo, aí pode passar disso. Poxa, será que ninguém nunca pensou que se você entregar uma pizza em menos de 30 minutos, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, talvez essa pessoa tenha mais chance de ter sucesso? Porque quando alguém pede uma pizza, quando está com fome, né? E você vai esperar 1h30, 2 horas. Então esse é o padrão de todas as pizzarias. Será que se alguém não trouxer essa pizza mais rápido de alguma forma, não vai ter sucesso? Claro que esse é só um exemplo para a gente raciocinar. Então inovar é às vezes você melhorar alguma coisa que já existe. Então, isso que o empreendedor ele precisa ter essa cabeça, em buscar, através do seu conhecimento, novas possibilidades, novas conexões de fazer mais, melhor e cada vez mais. E com menos recursos. E com menos recursos, mais com menos. Isso aí. Delroy, nós vamos fazer a gentileza aqui dos nossos 2 patrocinadores, um óculos de realidade virtual para o seu filho, como que é o nome dele? Vinícius. Vinícius, esse aqui não é para você, para o Vinícius, tá Vinícius? Tá. Esse aqui é para você, não deixa o teu pai levar, Tenho tá? certeza que ele vai adorar, gratidão, viu? E para você uma camisa da Movit, uma camisa fantástica, muito bonita realmente. Muito conheço a marca, excelente, espero que caiba nesse corpinho de modelo. Muito bom, muito bom. Adoro as pessoas que fazem piada contigo próprio. É isso aí mesmo. Tá bom. Grande abraço para vocês, vamos para Mais Cafeína, daqui a pouco a gente volta aqui no Café Corporativo. Marco Delroy, muito obrigado por ter vindo. Gratidão pelo convite, sucesso para você. Até daqui a pouco. Mais cafeína aqui no Café Corporativo, falando a respeito de empresa, de oportunidade, de negócios e de fazer a sua empresa ter sucesso. E falamos agora com o Delroy, ele trouxe um monte de assuntos interessantes, fatores que fazem uma empresa quebrar, quais são as soluções. E eu quero dar agora a minha contribuição e, na minha modesta opinião, o empresário tem que estudar. O problema é que lá no passado nós tínhamos o hábito de dizer que o cidadão tinha que estudar até tal determinado ponto. E eu gostaria de sugerir a você que está aqui me assistindo para tirar essa palavra até do seu vocabulário. Não tem mais até. 2 semanas atrás, ou a semana passada, nós falamos aqui com a Tatiane e ela falou justamente sobre isso, sobre estudar para sempre, estudar enquanto você for vivo. As pessoas falam muito assim, no meu tempo fazia isso, ou no meu tempo fazia aquilo, e eu sempre faço essa pergunta, quando é que foi o seu tempo? Quando é que o seu tempo acabou? Quando foi que você morreu? Enquanto você estiver na ativa, você precisa aprender. Empresário, não tenha vergonha de aprender. Não tenha vergonha de fazer cursos, de aprender, de estudar, de explorar. Leve a sua equipe, ofereça oportunidades da sua equipe estudar. Mas Aguinaldo, eu investi na minha empresa e o cara saiu. Eu investi no meu colaborador e ele saiu. Fica muito caro investir no meu colaborador. E eu quero dizer para vocês que mais caro ainda é não investir no seu colaborador. Quando você investe no seu colaborador, essa pessoa ela vai fazer um trabalho melhor, ela vai ser mais grata, ela vai entender que ela está tendo mais oportunidades.
Se ainda assim ele se desligar da empresa, é um caso, você parte para outro. Nós não podemos querer acertar sempre, nós vamos às vezes acertar, às vezes errar. O importante é não ficar parado. Porque o problema é que quando você desiste das pessoas e você diz, isso eu não faço mais porque as pessoas isso, porque as pessoas aquilo, na realidade essas pessoas foram embora e foram buscar oportunidades em outros lugares. Você desistiu, foi de você. Então não faça isso, nunca desista de você. Esse é o Café Corporativo, convido você a nos seguir no Instagram, Café Corporativo BR, está com a gente no YouTube, Café Corporativo, e está conosco também no Facebook. Em especial, gostaria de pedir para vocês para divulgarem o nosso canal no YouTube, porque nós temos muita informação importante aqui que pode servir para pessoas que você conhece e que ainda não nos conhecem. Então divulgue o Café Corporativo na sua rede social. E voltamos a semana que vem com essa universidade na sua tela. Até lá. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.